Fala galera, vamos fazer uma aula de posicionamento radiográfico com base nesse livrinho do Robson Leal. Isso aí é um livrinho de bolso, né? Muito utilizado pelos alunos quando vão para estágio. Um livrinho de bolso, bem acessível, né? E bem famoso. Então vamos usar aí como referência e comparativo para nossas técnicas radiográficas. Vale lembrar que também ele já foi atualizado, ele sofre várias atualizações, acho que todo ano aí ele tem uma atualização nova. Então pode ser que o meu já esteja desatualizado e o que você tem aí está mais atualizado, né? Então vale lembrar que pode ser que a minha versão seja desatualizada e apresente alguma divergência, tá bom? Mas o intuito aí é trazer uma literatura aí diferente, uma abordagem diferente, né? Embasada em um livro clássico da radiologia, bem comum, bem popular, né? E a maioria dos alunos tem. Pelo menos é o que eu vejo aqui na nossa região. Vamos lá? E aí ele começa com as incidências de extremidades do membro superior, né? Excepcionalmente aí, dedo das mãos. Então começa com a incidência PA de dedo das mãos. O posicionamento dessa incidência, conforme aí na literatura, ele pede para o paciente sentar na extremidade da mesa, né, de forma confortável, com o braço e o antebraço a 90 graus, de forma que o cotovelo fique fletido e o braço e o antebraço fiquem assim, apoiados sobre a mesa a 90 graus. Sugere-se, né, apoiar o ombro, o cotovelo e o punho sobre o plano da mesa, para minimizar a rotação e a possibilidade de movimento. A mão do paciente ela vai estar em pronação, ou seja, a palma da mão virada para baixo e em contato com o receptor no tampo da mesa, né? Essa estrutura, a espessura que tem aí de extremidades, ela é feita no tampo da mesa, tá? Sugere-se um filme 13 por 18 ou 18 por 24, dividido na longitudinal, a distância clássica de 1 metro, e a colimação quadrilátera. Aqui no exemplo é usada uma colimação, né, para um receptor dividido. Então, aqui ele usou um receptor na longitudinal dividido. Perfeito? O dedo em questão ele é centralizado no filme, a parte do filme vai ser exposta, né, de forma que a interfalangiana proximal esteja no centro desse filme. O raio central ele vai incidir nessa interfalangiana proximal, né, esse é o foco do exame, o raio central incidir nesta articulação e um campo adequado, né, à área que vai ser exposta. Os dedos, de forma confortável, são afastados da área a ser exposta, e o eixo longitudinal desse dedo tem que estar alinhado com o eixo longitudinal do receptor, tá? Para que fique acompanhando, né, paralelamente a área do filme. Perfeito? Então, essa aqui é uma exposição de dedo das mãos, PA, apóstero anterior, do segundo dedo, do segundo quirodactilo. Aqui uma imagem de referência, né, para a gente avaliar. Então nós temos aqui uma margem mais ou menos de 1 centímetro distal à falange distal e uma margem também proximal de aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros da articulação metacarpo-falangiana. Margens laterais são vistas também e um pouco de referência óssea para melhorar a interpretação dessa imagem, tá? Articulação interfalangiana distal, articulação interfalangiana proximal, metacarpo-falangiana. E o aspecto da, das falanges, né, demonstra que foi uma PA verdadeira, não está rotacionado, foi uma PA bem feita, né? A próxima, na sequência, é a oblíqua de dedos. A partir da posição, né, da PA, a oblíqua é obtida fazendo uma rotação lateral para fora dessa mão que estava pronada. Então você consegue, a partir da posição PA, né, o paciente sentado na extremidade da mesa de forma confortável, com o ombro e o braço sobre a mesa de exame, cotovelo flexionado a 90 graus, de forma que as três articulações, ombro, cotovelo e punho, sobre o plano da mesa, antebraço com braço a 90 graus,
a palma da mão estava pronada, ela é rotacionada lateralmente para conseguir uma oblíqua, para que a mão, né, esteja a 45 graus. Desta forma, a mão a 45 graus sobre o filme a ser exposto, o 13 por 18 ou 18 por 24 na longitudinal dividido, conforme na figura, né, nós vamos centralizar o dedo de interesse no centro do filme, no centro do campo de colimação, com o raio central atingindo a interfalangiana proximal. A interfalangiana proximal, certo? Deve ter uma margem distal e proximal, evidente na radiografia, e laterais compatíveis, né? Para ter referência óssea também, para que não fique muito justo e seja melhor de interpretar essa imagem. Então aqui nós temos a imagem de referência, uma oblíqua de dedo. Nós vemos o aspecto obliquado da articulação interfalangiana, né? É uma articulação sinovial do tipo gínglimo, e nós vemos o formato da dobradiça. Nós vemos também a metacarpo-falangiana e seu aspecto das superfícies articulares numa vista oblíqua, um pouco de estruturas adjacentes, tá? E o campo de colimação quadrilátero adequado ao dedo a ser exposto. Essa foi a incidência PA, oblíqua de dedo das mãos. Em especial aqui foi usado de exemplo o terceiro quilodactilo. Incidência de perfil da mão. Incidência de perfil da mão, ela é obtida, né, a partir do mesmo posicionamento, o paciente sentado na extremidade da mesa, de forma confortável, pode estar sentado na lateral da mesa, né, com o braço e o antebraço a 90 graus, de forma que o ombro, o cotovelo e punho estejam no plano da mesa, apoiados sobre o plano da mesa. Neste exemplo aqui, a superfície ulnar do braço, ou superfície medial do braço, está em contato com o receptor de imagem. Tá? Poderia ser feita a oblíqua, no caso aqui desse segundo dedo, com essa superfície, né, a superfície lateral, a superfície radial do membro em contato com a mesa. Dessa forma, né? Tá assim, para esse dedo, poderia ser feito assim, ó, com aqui encostado na mesa, a superfície lateral, tá? Então esse primeiro dedo, né, ele fica, primeiro dedo não, né, o segundo dedo, ele fica bem nessa exposição desta forma, né, com a superfície lateral em contato com o filme, tá? Aqui é uma dica aí minha, né? Do meu uso. Mas a nossa literatura foi trazida desta forma aí, tá? E é assim que está a nossa referência. Então, o paciente ele está, né, com o membro a 90 graus, a superfície ulnar medial está em contato com o filme, o dedo ele foi separado dos demais, né? Os outros dedos estão fechados, guardados, e só está estendido o dedo em estudo. Para fazer isso, pode ser necessário tracionar levemente ou afastar alguns dos outros dedos com uma fita, né, com algum tecido, para melhorar a visualização, e o raio continua a incidir na interfalangiana proximal. Interfalangiana proximal, tá? Perpendicularmente a 1 metro de distância, num receptor 13 por 18 ou 18 por 24 na longitudinal dividido. Qualquer identificação deve ser colocada na região direita, né, no lado direito do paciente. Tá? Então, são as incidências rotinas, né, de dedo das mãos, o PA, a oblíqua e o perfil. No perfil, nós temos que ver da falange distal até o metacarpo proximal, né? Ou, perdão, o metacarpo ali distal, a região da falange proximal, e a articulação interfalangiana até a metacarpo falangiana tem que estar aí no nosso filme, né? Tem que ter uma margem da falange distal, uma margem proximal e margens laterais. O aspecto da falange para evidenciar um bom posicionamento, né? Deve ser visível a superfície articular aqui das interfalangianas abertas, né, e de aspecto normal, e a concavidade anterior das falanges, demonstrando um perfil verdadeiro, né, um perfil bem feito. Agora a incidência PA do polegar, né?
polegar, o primeiro quilodactilo, ele é feito de forma diferenciada, porque a posição na mão, né, desse dedo também ela é diferenciada em relação aos outros, tá? Então, quando a mão está pronada, deixa eu pronada assim, ó, o polegar ele fica obliquado, tá? Ele fica obliquado em relação aos outros dedos, tá? Então, as posições, né, o posicionamento do polegar é ligeiramente diferente. Então, aí você tem um posicionamento de PA, uma póstero anterior para o polegar, com o paciente, né, sentado na extremidade da mesa, braço e antebraço 90 graus, ombro, cotovelo e punho apoiados sobre o plano da mesa, superfície medial do membro de interesse em contato com o receptor de imagem, no caso, ó, a superfície medial em contato com o receptor de imagem. O receptor pode ser o 13 por 18 ou 18 por 24 na longitudinal, dividido como mostrado aqui no livro, né, como mostrado na nossa figura. E o raio central incidindo na metacarpo falangiana. Perfeito? Que o nosso polegar ele não tem, né, a interfalangiana proximal. Então o raio vai incidir perpendicular na primeira articulação metacarpo-falangiana. Perpendicular na primeira articulação metacarpo-falangiana para uma PA de polegar. Aqui nós temos a imagem de referência, certo? Falange distal, tuberosidade da falange distal do polegar. Nós temos a falange proximal do polegar, sua cabeça, corpo e base da falange proximal, a interfalangiana do polegar e a metacarpo-falangiana do polegar, certo? Uma distância de 1,5 cm distal à falange e margem também de 1,5 cm proximal e laterais, tá? Um campo quadrilátero justo com o dedo de interesse no centro do filme, com a articulação de interesse no centro do filme, bem posicionado. O polegar também pode ser feito em AP, né? Também é interessante, porque diminui a distância objeto-receptor, tá? Não sei se está ilustrado nesse livro. Acho que não. Se tiver, nós vamos ver. Agora, a incidência polegar oblíqua, né? A incidência polegar oblíqua, a mão fica numa posição confortável, né? Ela fica pronada, tá? É só ajustar mesmo o polegar para o centro do receptor que vai ser exposto. Então, a mão na posição pronada, o polegar já está obliquado, né? Então, pode ser feito seguindo a mesma lógica. O paciente na extremidade da mesa, sentado de forma confortável, braço e antebraço a 90 graus, ombro, cotovelo e punho apoiados no tampo da mesa, de forma a minimizar a possibilidade de movimento ou rotação. Uma leve, um leve desvio, né, um leve desvio em direção à una foi feito para trazer o polegar para o centro do filme, deixar o eixo longo do polegar paralelo ao eixo longo do filme, tá? Foi feito esse pequeno desvio, né? Desvio. E o raio central vai incidir também, né, na articulação, a primeira articulação metacarpo-falangiana, perpendicularmente, no filme 13 por 18 ou 18 por 24, na longitudinal, no caso, dividido. Pode ser feito na panorâmica? Pode, né? Mas o nosso exemplo está no dividido, tudo bem? Nós vamos ter uma imagem como essa. O primeiro dedo obliquado, né? Essa obliquidade é no aspecto de dobradiça da interfalangiana, né? Da articulação interfalangiana, no formato da cabeça da falange, fica evidente, tá bom? Então, são características marcantes aí dessa obliquidade. Nós temos uma visualização da falange distal, da proximal e do primeiro metacarpo, assim como a articulação carpo-metacarpiana no seu limite, né? Também foi pega aí nessa projeção, tá? Então, alguma distância da falange distal e margem também na região proximal também deve ser evidenciada, né? Com margens laterais de colimação para uma boa exposição. Seguindo, vamos para a PA de mão. Na PA de mão, o posicionamento é idêntico
ao PA de dedo, paciente sentado na extremidade da mesa, de forma confortável, com o membro ser radiografado, né, sobre a superfície do receptor de imagem, braço e antebraço a 90 graus, a articulação do ombro, cotovelo e punho sobre o plano da mesa, a mão está pronada, ou seja, a palma da mão para baixo, com a mão centralizada no filme que vai ser exposto. Pode ser ali um 18 por 24, pode ser um 24 por 30, né? Então pode ser usado também um 24 por 30 dividido na transversal, pode ser um 18 por 24 panorâmico, tá? Então é colocada a mão no centro desse receptor, na área que vai ser exposta, e o raio central vai incidir na terceira articulação metacarpo-falangiana, né, do terceiro dedo, na terceira articulação metacarpo-falangiana do terceiro dedo, conforme demonstra aí o nosso autor em sua literatura, na literatura de referência da nossa aula. Tá? Os dedos estendidos, levemente afastados, né, de forma confortável, de forma anatômica ali para demonstração, tá? E tomar cuidado para não haver rotação, né, para que a palma do paciente não fique rodada, fique centralizada na área exposta do filme. A identificação, quando houver identificação ao lado direito do paciente, ela deve ser posicionada ao lado direito do paciente para identificar o membro, a lateralidade. Nós temos aqui uma radiografia que demonstra das falanges distais até a região do carpo, com um pedacinho também, né, de epífise distal aí de radiúna, né, que sabe, saiu também nesse exame, foi garantido. Deixa eu dar uma afastadinha aqui, ó. Pronto. E dar uma diminuidinha. Então aqui você vê também a região do carpo e em torno de 1,5 cm do radiúna distal, também é importante, tá? Então temos uma boa visualização, boas margens e um campo quadrilátero de colimação com o centro do campo de colimação na altura da terceira articulação metacarpo-falangiana, evidenciando um exame bem feito. Agora, para o oblíquo da mão, é só a partir da posição PA ser rotacionado externamente até chegar em 45 graus, né? Essa aqui é uma oblíqua que evidencia bem ali a parte dos metacarpos, tá? Não traz tanta informação para as articulações interfalangianas. Para a gente ter uma boa informação da interfalangiana, a gente precisa que ela esteja aberta, né? E precisa que os dedos estejam em algum suporte de espuma ou estendidos para conseguir, né, uma boa visualização para elas estarem abertas. Então essa oblíqua sem o apoio, a gente fala, né, que ela traz ali ela traz um destaque para a região de metacarpos, tá? No entanto, ela pode ser usada para avaliar também as falanges, né? Então o raio central aqui ele vai centrado também na terceira articulação metacarpo-falangiana. Aqui só mudou a rotação da mão, o posicionamento ali da mão, né? Fez uma leve rotação lateral para conseguir a obliquidade. Tá? A estrutura em si é a mesma, é mão, portanto o raio central incide da mesma forma, na altura da articulação metacarpo-falangiana. Tá? Raio central centralizado na terceira articulação metacarpo-falangiana. Uma imagem de referência. E aí, mãos e punhos para a idade óssea, ou mão bilateral, né? Um exame muito simples de fazer, não feito tanto de rotina em pronto-socorro, né? Mas ainda é muito praticado esse exame. Pode ser feito num receptor 24 por 30 na transversal, de forma que caiba, né, duas mãos ali da pessoa confortavelmente. Eventualmente pode ser feito até um receptor maior para um adulto, né, para acomodar de forma legal os dedos, né? E esse exame basta que o paciente coloque as palmas das mãos em contato com o receptor, as mãos pronadas, né, sem rotações. Cuidado aqui para evidenciar, né, de forma precisa, sem rotação. O paciente pode ficar na extremidade da mesa com o membro estendido, né?
Pode ser naquela posição de Superman, os braços lá para frente, assim, ó, tá? Com a mão encostada em toda a superfície do receptor de imagem. E o raio vai entrar na altura, né? Vai entrar entre as mãos, mas na altura da articulação metacarpo-falangiana. Tá? Então ele está entrando aqui, ó, no centro do filme, beleza? Nessa região aqui, ó, no centro do filme, na altura da articulação metacarpo-falangiana. Tá? Então é conhecida aí como incidência paridade óssea ou PA de mão bilateral, né? Também aí um exame bilateral ajuda a fazer comparações das articulações e estimar a idade óssea. Incidência de punho PA. Punho PA segue a mesma lógica da mão PA. É uma incidência que o raio entra de póstera anterior, é uma incidência onde o ombro, cotovelo e punho estão apoiados no plano da mesa, no tampo da mesa, superfície anterior do punho encostada em contato com o receptor de imagem, esse receptor que pode ser mais comumente aí, né, o 18 por 24 na transversal dividido, tá? Pode ser feito panorâmico, mas aqui a gente tem uma evidência, né, que ele está sendo feito transversal dividido, com o raio entrando perpendicular no centro da articulação do carpo, né, especificamente no osso captato, conforme aponta a nossa literatura de referência. Tá? Então, o braço e antebraço a 90 graus, mão pronada, punho centralizado no filme, no centro do filme, acompanhando o eixo da borda do receptor, raio central perpendicular no centro do punho, especificamente no osso do captato. Tá? É visto da diáfise de metacarpos até diáfise de radiúna, comecinho, né? Com a região do punho no centro do filme. Punho perfil, apenas rotacionando a mão, né, a partir da PA, rotacionando externamente, você consegue um punho perfil, posicionamento de punho perfil. Pode ser feito com o paciente na extremidade da mesa, sentado de forma confortável, com o braço e antebraço 90 graus, aproxima das articulações para estarem no mesmo plano da mesa, ou seja, ombro, cotovelo e punho no plano da mesa, apoiado no tampo da mesa, superfície medial do punho em contato com o receptor de imagem, famosa mão de karateca, né? Mão de karatê, posiciona-se para que fique o punho, né, o rádio fique sobreposto à una, né? Isso requer uma ligeira e sutil rotação um pouco mais lateral para conseguir essa sobreposição, como foi apontado aqui, né? Então é um toquezinho sutil e o raio vai centralizado na articulação do punho, especificamente entrando na região do escafoide, certo? Vamos conseguir ali de metacarpo até diáfise de radiúna com o punho no centro do filme, no centro da imagem. Qualquer identificação deve ser colocada ao lado direito do paciente. O filme pode ser o 18 por 24 transversal e dividido, conforme pontado aqui. A distância foco-filme de 1 metro